Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai bater um papo sério, delicado, a gente vai falar sobre ressaca literária, mas não só sobre ressaca literária, sobre a importância de você saber identificar se o período que você está passando é de fato uma ressaca literária ou se há algum outro problema mais sério que você precisa de ajuda. E eu vou usar a minha própria experiência, como eu gosto de fazer sempre aqui, para conversar, para bater um papo bem sincero com vocês e abrir meu coração, como eu também já fiz muitas vezes aqui no canal, mas eu acho legal que a gente mostre, porque às vezes vocês veem a gente na internet, né, lá no Instagram, aqui no YouTube, e acha que, nossa, como a vida dessa pessoa é perfeita, ela dá conta de tudo, ela lê horrores, ela não tem problema. E por mais que as pessoas digam que não é assim, a gente fica um pouco com essa sensação, porque na internet a gente mostra o que a gente quer. Então, quando você assiste os stories da vida de alguém, assim, ela tá mostrando aquela parte mais interessante, aquele momento que ela tá melhor. Raramente ela mostra, assim, um problema de fato. Então a gente cria mesmo esse imaginário de que a nossa vida é mais sem graça do que a vida das outras pessoas, que a gente consegue fazer menos do que outras pessoas, e não é verdade. Então eu gosto de vir aqui contar os problemas que eu passo também assim na minha vida literária, principalmente porque o assunto aqui é literatura, né? Então eu gosto de vir contar para vocês os meus problemas literários para que vocês percebam que mesmo eu, uma pessoa que trabalha com literatura, tenho minhas fases, né? Tenho meus problemas. Eu compartilhei com vocês, eu estou compartilhando com vocês lá no Instagram. Se você não me segue por lá, o link tá aqui na descrição, me segue por lá também. Lá eu tô compartilhando a minha saga para conseguir otimizar meu tempo na cozinha, né? Que não tem nada a ver com livros, mas é porque eu senti que eu tava meio me perdendo no meu tempo, né? Precisando me organizar melhor em algumas áreas da minha vida. E como eu sempre falo com vocês de organização, que é importante, eu quis mostrar lá uma área da minha vida que estava completamente desorganizada, que é a questão da cozinha. Eu faço a comida, né? O almoço todos os dias. Eu gosto de, pelo menos o almoço, né? Que ele seja mais saudável e tal. Então, eu gosto de fazer a minha comida. Eu não gosto de ficar pedindo comida e nada disso, né? Então, eu quis me organizar para eu conseguir mais tempo, porque aquilo ali estava me tomando muito tempo, inclusive de leitura, né? Então, eu sempre falo isso com vocês. Se tem alguma coisa aí, se vocês não estão conseguindo fazer o que vocês querem fazer durante o dia de vocês, dá uma olhadinha, porque provavelmente a gaveta de vocês está bagunçada. Eu sempre uso essa analogia, né? Tô me embolando toda. Eu sempre uso essa analogia de que quando a gente coloca as coisas na gaveta tudo bagunçado, chega uma hora que ela não fecha mais. Se a gente tira tudo que tá ali dentro e coloca arrumadinho, montando tipo um quebra-cabeça mesmo dentro da gaveta, acaba que às vezes até sobra um espacinho ali para colocar uma coisinha a mais. Então a nossa vida é a mesma coisa que essa gaveta. A gente precisa organizar a nossa rotina para conseguir que as coisas caibam dentro da nossa rotina, né? As coisas que a gente quer, as coisas que a gente precisa fazer. Enfim, tudo isso para ilustrar para vocês que eu sempre tento mostrar me humanizar mesmo, né? Porque pela internet às vezes a gente vira meio robô. E não, mostrar que eu sou uma pessoa real, que eu tenho problemas reais dentro e fora da literatura, e eu quero mostrar para vocês que é possível ter uma vida de leitor saudável e trazer os benefícios da leitura para a vida de vocês, e é possível para todo mundo, né? E não para poucos iluminados, né? Grandes intelectuais. Não, a leitura é para todo mundo mesmo, e você pode encaixar ela aí na sua vida. E às vezes surgem problemas que, se você não souber lidar, você simplesmente exclui a literatura da sua vida. E eu não quero que você faça isso. Então eu tô mostrando lá no Instagram como que eu tô me organizando para conseguir mais tempo para ler, me organizando na cozinha para conseguir mais tempo para ler. E hoje aqui nesse vídeo eu vou contar para vocês um período meio difícil que eu passei nesses últimos 2 meses com relação à literatura, né? Que eu acabei lendo um livro nesses 2 meses, né? Ou seja, eu li um livro em junho e não li nada, assim, não finalizei nada em julho. Tanto que eu nem fiz leituras do mês, não sei se vocês repararam isso, mas em junho e em julho eu não fiz leituras do mês,
justamente porque eu tava me sentindo mal com isso. Por mais, agora já entrando mesmo, né, no assunto aqui desse vídeo, não que o que eu tenha falado antes tenha sido em vão, não, tá, gente? Não foi uma super introdução, não. O que eu falei antes já vale pra você, essa questão de organização, pensa nisso, tá? Mas agora entrando no assunto aqui desse vídeo, eu fiquei me sentindo mal por não ter conseguido ler, né, tanto de livros para vir aqui contar para vocês sobre as minhas leituras. E eu sempre falo para vocês o quê? Que não importa a quantidade de livros que você lê, né? Mas o aproveitamento que você tem dessas leituras, a qualidade da leitura, não do livro em si, mas o que você tira, né? A qualidade do que você tira daquele livro ali. Do livro também importa, mas quando eu falo da qualidade, é da qualidade do seu diálogo com aquele livro ali. E eu mesma que dou esse conselho para vocês, né, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, eu mesma fiquei me sentindo muito mal, porque eu li só um livro em junho e não li, né, não finalizei nenhum livro em julho. E tanto que eu não vim aqui falar com vocês. E agora eu tô vindo aqui pra gente bater esse papo. Eu pensei que poderia ser uma ressaca literária. Será que eu tô entrando numa ressaca literária? Só que não é assim, toda vez que você não estiver conseguindo ler, não significa que você tá numa ressaca literária. É importante que você identifique se é ou não uma ressaca literária. E como passou pela minha cabeça isso, será que eu tô entrando numa ressaca literária? E eu percebi que não era isso, eu vim contar pra vocês como que eu percebi e o que na verdade estava acontecendo, porque talvez você pode estar vivendo isso ou pode vir, né, a viver isso algum dia, e é importante que você saiba um momento que você está vivendo só um período meio chato e um momento que você de fato precisa de alguma ajuda. Então vamos lá, gente. Eu falo dessa importância de você saber identificar se você tá mesmo numa ressaca literária, porque nós, leitores, né, a gente tem a mania de achar que, não tô conseguindo ler, então é ressaca literária. Mas às vezes não, e você achar que é uma ressaca literária pode estar camuflando um outro problema mais sério na sua vida. E aí eu vou, né, abrir aqui o que estava acontecendo comigo nos últimos 2 meses, porque foi o caminho que eu fiz para identificar que não era de fato uma ressaca literária. E é o que eu chamo vocês a fazer. Quando vocês estiverem passando por esse momento difícil, né, nas leituras, dá uma analisada aí, né? E também é uma forma de eu vir aqui me explicar, porque eu vou me sentir melhor me explicando para vocês. Eu sei que eu não precisaria me explicar, porque eu li um livro só em 2 meses, mas eu quero me explicar, eu vou me sentir melhor fazendo isso, porque eu sou um ser humano e eu me sinto mal de ter lido um livro só em 2 meses. A verdade é essa, né? Então, o que aconteceu? No mês de maio, na verdade, né, já começou as movimentações aí para a Jornada do Leitor, que foi um projeto que eu fiz lá no meu Instagram. Foram 12 lives que eu ajudei as pessoas a criar o hábito da leitura e a manter e a aperfeiçoar também o hábito da leitura. Foi uma jornada mesmo, tipo Jornada do Herói, foi inspirada na Jornada do Herói, com passo a passo completo, que eu peguei na mão das pessoas pra gente ir, né, se desenvolvendo dentro da literatura. Então foi um período muito trabalhoso, muito trabalhoso. Vocês não imaginam o trabalho que me deu essa jornada. Junto disso, né, no final da Jornada do Leitor, eu decidi que eu ia lançar uma turma nova do meu clube de leitura, que eu tenho um clube de leitura online, que é o Clube MSL. Eu não sei se vocês estão por dentro dessa questão de ter um produto online e tal, mas quando você vai lançar, a gente fala abrir o carrinho, né, para venda, gente, isso envolve muita burocracia, coisas até de dinheiro. Então, assim, é um trampo também você abrir um carrinho, né? Você lançar um produto. E aí juntou, né, com a Jornada do Leitor, que já estava acontecendo, e eu tive também muita coisa. Isso tudo foi me sobrecarregando. Não tô reclamando, não tô de mimimi. Foi uma escolha minha, eu quis fazer isso, eu gosto de fazer isso, entendeu? Eu agradeço a Deus todos os dias por eu poder trabalhar com o que eu amo. Eu só tô mostrando pra vocês que mesmo trabalhando com o que a gente ama, a gente tem problemas, né? E trabalho é trabalho, não importa se você ama o seu trabalho. Às vezes é estressante e afeta um pouco o seu psicológico. Junto disso, uma pessoa que eu amo muito pegou Covid. E aí, gente, eu sempre levei muito a sério essa questão do vírus, né?
E eu sempre tive medo das pessoas que eu amo pegarem, mas eu não imaginei que eu ia ficar tão abalada. Eu fiquei assim, desestabilizada mesmo. E isso foi bem no início de todo esse período da jornada do leitor. No dia da primeira live foi que eu recebi a notícia. Então eu fiz aquela primeira live, não sei se vocês assistiram. Eu fiz aquela primeira live ali, gente, destruída, sabe? Assim, eu acho que não transpareceu. Eu tentei no máximo não transparecer, mas assim, foi péssimo, foi um dia horrível pra mim. E isso também mexeu ainda mais, né, com o meu psicológico. E aí também nesse período, não sei se foi porque eu tava abalada psicologicamente, eu comecei a estragar tudo que eu tinha, sabe? Eu comecei a ter prejuízo mesmo financeiro. Eu estraguei o meu carregador do meu computador, que eu não achava aqui na cidade para comprar algum que coubesse no meu computador, que é uma entrada diferente ali, não sei. Acho que as empresas fazem isso justamente pra gente ter que trocar de computador, né? Aí, com muito custo, achamos uma solução. Meu marido maravilhoso, graças a Deus, conseguiu rodar a cidade inteira, conseguiu achar uma solução. Passou uns dias, eu derrubei um copo d'água inteiro assim nesse meu computador. E aí ele pifou de vez, ele não ligou mais e assim, tava tudo salvo nesse computador, os roteiros da jornada do leitor, as questões do lançamento, né, os criativos que a gente chama, que são as propagandas, né, as artes das propagandas para o lançamento do clube, os vídeos de lançamento, tava tudo dentro desse computador que estragou. E aí eu tive que refazer os roteiros da jornada, eu tive que regravar todos os vídeos, fazer tudo de novo, vídeos do canal também que estavam salvos lá e que eu ainda não tinha passado pro Drive e que também se perderam. Então assim, acabou que eu já estava tendo muito trabalho e que eu ainda tive que dobrar o trabalho para poder conseguir colocar tudo no ar a tempo, né? E eu consegui, eu tenho muito orgulho disso, eu consegui, mas assim, a custo de trabalhar até 00:30 todos os dias, sabe? Mais uma vez, não é uma reclamação, acontece, eu trabalho com o que eu amo, mas estressa e afeta o nosso psicológico. Estraguei 2 celulares, então assim, gente, eu fui tendo prejuízo em cima de prejuízo e minha cabeça não tava legal. Graças a Deus a questão do Covid acabou tudo bem, né? Mas assim, nisso eu não conseguia ler, não é porque eu tava com ressaca literária, entendeu? Onde que eu quero chegar? Eu não conseguia ler porque eu simplesmente tava... A minha mentalidade tava meio que, eu não vou dizer destruída, mas tava bastante abalada, sabe? Então, eu cheguei à conclusão que eu precisava agora dar uma descansada, tanto que depois, né, do lançamento, né, depois que eu finalizei o lançamento, fechei o carrinho, eu fiquei 2 dias, eu acho, sem postar nada lá nem no Instagram, em lugar nenhum, fiquei mesmo desintoxicando, né, retomando um pouco da minha espiritualidade, porque nem tempo pra rezar eu tava tendo direito, por incrível que pareça, só aquela rezadinha básica ali na hora de levantar e na hora de dormir, mas assim, isso é muito importante pra mim, né, então eu consegui identificar o que estava acontecendo comigo e reajustando as coisas na minha vida, né, agora já tá quase 100%, mas assim, eu tô falando isso pra vocês porque eu poderia ter pensado que eu não tava conseguindo ler porque eu tava de ressaca literária, né? E não era, eu estaria escondendo um problema, eu não teria cuidado desse problema e ia só piorar, né? Então, às vezes, é importante que você saiba aí definir, né, se você tá realmente... E o que é a ressaca literária, né? Vamos para esse ponto aqui também. Quando você não consegue, a ressaca literária é quando você não tá conseguindo dar andamento nas suas leituras por algum motivo relacionado à leitura mesmo, né? Então, algum livro que você leu e que você amou e agora nada mais te satisfaz, ou algum livro que foi horrível e que mesmo assim você insistiu de ir até o final, que eu falo pra vocês, se o livro estiver te fazendo mal, desista dele, mas tem gente que não desiste, né? E aí você vai até o final e aí você acaba caindo numa ressaca porque você fica de saco cheio de ler, porque o seu cérebro liga aquilo ali, é uma dor, então ele não vai querer. Então é sempre assim, a ressaca sempre acontece por um motivo relacionado à leitura, né? Por algum motivo, seja porque você gostou muito, porque você não gostou nada, você acaba... Ou porque você passou um período muito intenso de leituras, um livro atrás do outro e aquela loucura, e chega uma hora que você você cansa um pouquinho, né?
Então a ressaca ela é sempre relacionada a essas questões literárias mesmo, né? E aí eu vou fazer um vídeo falando de ressaca literária aqui pra vocês, dando dicas assim pra sair da ressaca. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui pra vocês hoje, além de explicar por que eu não fiz vídeos de leitura do mês e tudo mais, né? É para que você atente aí na sua vida o período que você está passando, leve a sério essas questões de saúde mental mesmo. Eu acho muito importante, eu não acho que isso seja mimimi, eu não acho que a gente deve se fragilizar por qualquer coisa. Eu acho que a gente deve fortalecer a nossa mente para que a gente de fato consiga superar os obstáculos, porque também se a gente for ficar entrando numa vibe ruim a cada coisa que acontece na nossa vida, você não vai conseguir prosperar, né? Porque as coisas acontecem, né? Então eu acho importante fortalecer a nossa mente, sim, não deixar que você não sucumbir a qualquer coisa que acontecer, mas também acho importante você se atentar a essas questões de saúde mental e tudo mais. E isso tem sim ligação com o seu hábito da leitura. Isso também pode atrapalhar o seu hábito da leitura. E quando você cura uma coisa que está errada na sua vida, quando você ajeita uma coisa que está errada na sua vida, você melhora não só a sua vida, né? Mas você vai melhorar a sua relação com os livros também, por isso que eu acho importante bater esse papo aqui hoje com vocês. Para finalizar esse vídeo, então, eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer esse caminho, né? Para descobrir de fato se você tá numa ressaca literária ou se é alguma coisa que você tem que prestar mais atenção aí na sua vida. Então, é claro que é uma análise muito pessoal, né? Mas eu vou dar dicas gerais aqui, só o caminho que você pode fazer, né? As reflexões que você pode fazer. Então, a primeira coisa é se questionar o motivo, né, da sua indisposição com os livros, né? Então, se você não está conseguindo ler, pare e pensa. Eu li alguma coisa que eu gostei muito, ou eu li alguma coisa que eu odiei, foi uma experiência horrível, ou eu passei por um período muito intenso de leituras. Analise se aconteceu alguma coisa na sua relação com os livros que pode ter desencadeado de fato uma ressaca. O segundo passo é você identificar se está acontecendo alguma coisa na sua vida pessoal. Tem coisas muito grandes que você vai saber identificar, uma doença, né, um acidente, uma coisa assim que é muito grande, um problema financeiro muito grande, isso você vai conseguir identificar de cara. Mas às vezes uma briga com uma pessoa que você gosta muito, isso pode te abalar, sabe? As pequenas coisas do dia a dia, sabe? Alguma palavra que alguém falou contigo e que te chateou, sabe? Alguma insatisfação que você tá na sua vida, às vezes você acha que tá faltando ação da sua parte para você conseguir algum objetivo, por exemplo, isso pode te chatear, sabe? Pode abalar aí o lado psicológico também. Então, analise os pormenores, assim, se tá acontecendo alguma coisa na sua vida que pode mexer com o seu lado psicológico. E a terceira dica, né, é você perceber o seu sentimento naquele momento. Você tá num momento de tristeza, você tá ansioso, perceba como você tá. Às vezes até se você tá alegre demais, isso pode também afetar, né, a sua frequência de leitura, porque vamos supor que você tá esperando uma viagem muito aguardada, então você tá num período assim de euforia que você só consegue pensar na viagem, você não vai ter provavelmente vontade de ler naquele período porque você tá muito empolgado com aquilo ali que vai acontecer, né? Então, tanto sentimentos bons como sentimentos ruins, né? Observe se isso tá acontecendo também e eu acho que você vai ter um panorama assim do que pode ser essa sua falta de vontade de ler, né? E se você perceber que é um problema psicológico, que é algo que você precisa de ajuda, procure ajuda, você não é a única pessoa que passa por isso e é muito mais inteligente e você vai ter muito mais benefícios se você de fato aceitar que você é um ser humano que tem problemas, que fica psicologicamente abalado às vezes e procurar ajuda para resolver isso o mais rápido possível, né? Para que isso não vire uma constante na sua vida. Agora, se você perceber que não, é realmente problema com os livros mesmo, foi um livro que eu li, foi alguma coisa que eu tô fazendo dentro da literatura, eu já fiquei em ressaca literária, por exemplo, porque eu fiz uma meta muito ambiciosa e eu ficava doida correndo atrás da quantidade de páginas por dia e acabei pifando, né, não conseguia ler mais. E aí era uma ressaca literária de fato, porque o meu problema foi com os livros, né?
o que gerou, né, foi um problema com os livros. Então, se você perceber que é uma ressaca literária, aguarde que eu vou pensar num vídeo aqui para ajudar vocês também nessa questão de ressaca literária, tá joia? Enfim, queria só esse papo mesmo aqui com vocês hoje. Espero que o próximo mês eu faça leituras do mês, não vou negar, eu fico incomodada, eu sei que não importa a quantidade, mas eu não me importo de ler 2 livros no mês, entendeu? Mas igual julho, que eu fiquei sem terminar nada, isso me incomoda pra caramba, eu não vou negar. Não acho que eu deveria me incomodar com isso, mas eu me incomodo. Então assim, vamos nos aperfeiçoando aqui juntos, tá joia? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse papo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.